Olá, pessoal, professora Cielma. Estou aqui para passar esse conteúdo para vocês de Higiene, Segurança do Trabalho e Ergonomia da NR5, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA. Para quem não assistiu à aula, no Google Meet, vai aqui um resumo sobre esse conteúdo, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no WhatsApp, no grupo da sala ou no meu WhatsApp particular, ok? Então vamos lá. Primeiro, qual é o objetivo da CIPA, né? O principal objetivo dela é a prevenção de acidentes e doenças do trabalho, certo? É tentar, de um melhor modo, fazer com que o trabalho aconteça de uma maneira segura ali naquele ambiente a qual o funcionário está inserido. Como é que ela é constituída? Ou seja, onde ela deve ser aplicada? Nas empresas privadas e públicas, sociedade de economia mista, órgãos da administração direta ou indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas ou qualquer instituição que tenha trabalhadores como empregados. Então, qualquer situação dessa tem que haver sim uma ou tem que haver sim a NR5, né, que é a CIPA, ok? Da organização, como é a composição dessa CIPA, né? Ela é composta por alguns representantes de acordo com o quadro 1 da CNR. O que diz esse quadro 1? Tem que ter no mínimo 20 funcionários na empresa, 20 empregados, para que haja uma comissão interna de prevenção de acidentes. Abaixo desse número, se não tiver este número de pessoas, de 19 pessoas abaixo, é escolhido um representante pelo empregador, ele escolhe um representante que vai basicamente fazer esse papel de CIPA, certo? Mas em empresas que tenham 20 empregados acima, é responsabilidade, sim, ter essa comissão interna de prevenção de acidentes. Os representantes vai ser variados, né, entre titulares e suplentes, que são designados pelo empregador, e tem também os representantes designados pelos empregados. E esses representantes pelos empregados, eles são escolhidos através de votos, certo? Votos secreto, ok? Então, aí vai ter que ter a representatividade dos dois lados, do empregador e dos empregados. Aquilo que eu estava falando, né? Quando a empresa não tiver o número mínimo de funcionários para a existência da CIPA, que é 20, aí um responsável vai ter que cumprir o papel da CNR. Quem designa quem é esse responsável é a própria empresa, o próprio empregador. O mandato da CIPA tem a duração de 1 ano e pode haver, sim, reeleição, certo? E os funcionários, né, que aí o empregado não pode ser demitido de forma arbitrária ou sem justa causa aí, quando ele é eleito para o cargo de direção da CIPA, certo? Do momento da eleição, da sua candidatura, né, até o cumprimento final aí do seu mandato, certo? E o cargo do presidente é designado pelo empregador da CIPA e os representantes dos empregados escolherão entre os titulares e o vice-presidente, certo? Então, aí fica acordado isso em relação a essa composição. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o mandato da CIPA anterior. E não tem CIPA anterior, então a partir da eleição aí já vai sendo feito essa posse. E a documentação de todo aquele processo eleitoral, ata, tudo o calendário das reuniões que devem acontecer, já é para ter pré-estabelecido um calendário das reuniões ordinárias, já tem que ficar tudo isso disponível para fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, certo? E a CIPA ela não pode ter o seu número reduzido de pessoas e nem pode ser desativada pelo empregador, a não ser, é claro, que a empresa venha à falência e deixe de existir. Consequentemente, a CIPA também deixará de existir nessa situação. Em outros casos, né,
A CIPA não pode ter reduzido seu número. E o que é que acontece se for reduzido esse número de funcionários? Ou esse número de funcionários. Se alguém, por exemplo, decide sair da empresa sem ser por demissão e fazia membro da CIPA, por exemplo, aí é feita a escolha entre aqueles dos mais votados, listado, né? E é feita a escolha para substituir a pessoa que saiu, certo? E o mandato dessa pessoa vai durar só até o tempo de mandato da CIPA. Não vai valer 1 ano, vai valer a partir do momento até aquela comissão ali vencer o seu prazo de mandato. As atribuições: identificar os riscos no processo de trabalho, fazer o mapa de risco para aquele ambiente e tudo isso contando com o apoio dos funcionários e com a assessoria do SESMIT, se houver SESMIT, certo, pessoal? Vai elaborar também um plano de trabalho e ação preventiva para solucionar os problemas de saúde, de segurança no trabalho e tudo isso. E ter um controle de qualidade das medidas de prevenção necessárias, né? Participar de tudo isso para dizer se está certo, se está errado, opinar, para poder constituir aí uma segurança melhor aos funcionários. E, periodicamente, verificar se esses ambientes estão em condições de trabalho, para ver se vai ter alguma situação, por exemplo, era identificado um risco, esse risco foi sanado, ou ele aumentou, então tem que ter todo esse cuidado. Vai ter também a questão da reunião, vai ter que ver se está sendo cumprida aquelas metas que foram feitas naquele plano anual deles, do mandato deles, certo? Divulgar as informações sobre a saúde e participar de todas as reuniões e tudo relacionado à segurança do trabalho e da saúde do trabalho do empregado, seja com o SESMIT ou seja com qualquer órgão, qualquer parte que seja referente à segurança no trabalho, certo? Cabe aos empregados. Cabe aos empregados, pessoal, participar da eleição, né, para os seus representantes dessa escolha, é muito importante. Colaborar com a gestão da CIPA, seguir o que eles estão orientando. Informar para a CIPA, para o SESMIT ou para o próprio empregador quando houver alguma situação de risco, apresentar sugestões também para melhorar essas condições de trabalho, essas condições de riscos, e observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações que a CIPA está passando, né, quanto à prevenção de acidentes e doenças do trabalho. O papel do empregado é basicamente isso, cumprir o que a CIPA estabelece, cumprir as informações que são passadas pela CIPA, certo? O presidente da CIPA, o que ele vai ter que fazer? Convocar os membros para reunião, coordenar essas reuniões, manter os trabalhadores informados sobre o que é que a CIPA está fazendo, como ela está atuando, coordenar e supervisionar as atividades do secretário, né? E delegar atribuições ao vice-presidente. O vice-presidente, por sua vez, ele vai executar as funções que foram passadas para ele e, em caso de falta do presidente, ele vai substituir o presidente nesses momentos, nas eventuais faltas dele, ou temporário, afastamento temporário, como, por exemplo, está viajando, está de férias, enfim. Nesses afastamentos temporários do presidente, o vice-presidente assume a responsabilidade do presidente, ok? E os dois juntos, eles também têm algumas funções. Cuidar da CIPA de uma forma geral, né, no desenvolvimento de seus trabalhos, coordenar as atividades que estão sendo desenvolvidas por ela, passar as atribuições dos demais membros da CIPA, ter um relacionamento bom entre a CIPA e o SESMIT, quando houver SESMIT, divulgar as decisões da CIPA para os trabalhadores, encaminhar os pedidos de reconsideração da CIPA e constituir a comissão eleitoral para o novo mandato de uma nova CIPA que seja formada, certo? Eles têm que constituir aí, formar essa comissão eleitoral. E o secretário, né, ele vai ter que acompanhar todas as reuniões e fazer as atas sobre aquelas reuniões e preparar as correspondências e outras tarefas que sejam destinadas pelo vice-presidente ou pelo presidente. O funcionamento. Primeiro tem que ter reuniões ordinárias mensais. Essas reuniões elas já têm que ser pré-estabelecido um calendário de quando elas vão acontecer. Se chama ordinárias porque seguem uma ordem. Todos os meses, data tal, vai ter a reunião. Então, aí, eles têm que criar esse padrão de quando serão essas reuniões.
ok? E realizar essas reuniões, né, durante o período normal de funcionamento da empresa, e tem que haver ali a elaboração da ata, todo mundo assinar e concordar com o que foi dito naquele ambiente, naquela reunião. E quando houver necessidade, fazer reuniões também extraordinárias. E quando é que tem uma necessidade de fazer reunião extraordinária? Quando tem uma situação de perigo muito grave, ou quando teve um acidente de trabalho grave ou fatal, houver qualquer situação que precise das representações da CIPA, certo? E dos empregados, então, são feitas reuniões extraordinárias. E são chamadas extraordinárias, né? Extra a ordinárias. Se as ordinárias são aquelas que acontecem naquela ordem, que já são pré-estabelecidas, as extra, o nome já diz, né? É uma reunião extra, que não estava previsto. Ok. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar mais de 4 reuniões ordinárias sem uma justificativa ali plausível, né? Quando ele sempre vai, por exemplo, falta 4 reuniões seguidas, então tem algo de errado. Acaba perdendo aí a sua vaga. E vai acontecer, para ser suprida essa vaga do suplente, aquele mesmo esquema que eu falei para vocês. Vai ter que ser escolhido a pessoa que para ocupar aquele cargo, de acordo com aquela ordem lá de votação. O mais votado vai assumir aquele cargo, certo? E aí, se tiver aí também um afastamento definitivo do presidente, o empregador aí vai indicar também um para substituir aí preferencialmente entre os membros que já estão na CIPA. Não necessariamente obrigatório ser dos membros, mas preferencialmente, certo, que seja desses membros. E do treinamento? Para as pessoas que compõem a CIPA poderem atuar nessa área, elas precisam entender o que é a segurança do trabalho, o que é a doença do trabalho, como evitar. Elas precisam ter um conhecimento sobre o mapa de risco, como elaborar um mapa de risco. Então, para tudo isso, elas precisam passar aí por um treinamento, certo? Tanto para os membros titulares quanto para os suplentes. Isso antes de sua posse, ok? E o treinamento em primeiro mandato é realizado no prazo de 30 dias. Como assim? É uma empresa nova, não existe CIPA ainda. Então, quando ela for constituída e tiver as pessoas eleitas, pelo menos nos 30 primeiros dias já tem que ocorrer esse treinamento, certo? E as empresas lá, né, que não têm a quantidade suficiente de empregados para ter uma composição de CIPA, vai ter que haver também um treinamento para aquela pessoa que foi designada para cumprir as atividades da CIPA. Então, essa pessoa também precisa passar por um treinamento, né? E esse treinamento, né, deverá ter pelo menos esses itens aqui. Vai ter que estudar o ambiente, condições de trabalho, quais são os riscos originados do processo produtivo, investigação e análise de doenças do trabalho, noções de acidentes e doenças do trabalho, noções de síndrome da imunodeficiência adquirida, da AIDS, né, e quais são as medidas de prevenção para a mesma, noções sobre legislação trabalhista, né, em relação à segurança da saúde e do trabalho, né? E os princípios gerais sobre higiene do trabalho, medidas de controle de risco, organização, saber como é que funciona a CIPA, quais são as atribuições dessa CIPA. E esse treinamento terá que ter, no mínimo, né, aí, 20 horas, distribuído pelo menos 8 horas diárias e dentro do turno do funcionário, normalmente do expediente normal da empresa, certo? E também a CIPA ali pode participar ali também para escolher qual vai ser a empresa que vai realizar esse treinamento com eles, a entidade, qual é o profissional, né? Eles também podem participar neste momento de seleção, certo? O processo eleitoral, pessoal, é basicamente como é que funciona para as eleições para ter a escolha desses membros da CIPA. Então, para essa escolha, tem que ser no mínimo 60 dias antes do término da atual CIPA, né? O empregador tem que convocar essas eleições nesse prazo aí. Então, aí vai dar início a esse processo eleitoral. Todos os funcionários têm que ficarem cientes que está acontecendo essa CIPA. Tem que se fazer um edital para todo mundo participar, se candidatar e fazer todo o processo,
certo? Vai ter a publicação e divulgação do edital, inscrição e eleição individual, liberdade de inscrição para todo mundo, como eu estava falando para vocês, garantia de emprego, né, para todos os inscritos na eleição, e realizar a eleição pelo menos 30 dias antes do término da CIPA, né, e em um dia normal de trabalho, respeitando o horário e turnos de todos, para que todos possam votar, ou pelo menos a grande maioria, né? E para essa eleição ser válida, tem que ter pelo menos 50% dos empregados votando. E o voto de maneira secreta, podendo utilizar meio eletrônico ou não, podendo ser em papelzinho, enfim, vai ser definido aí pela comissão eleitoral. E a apuração também, ser no horário normal de funcionamento de trabalho da empresa, certo? E se não tiver 50%, né, dos empregados votando, tem que fazer uma nova eleição sem apurar os votos da primeira, né? E se houver alguma denúncia sobre a eleição em si, né, deve ser encaminhada, né, aí, protocolizada junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, e até 30 dias após isso, a nova CIPA vai ali assumir enquanto não é feita essa nova eleição, certo? E se for anulada a eleição, né, por completo, essa nova eleição vai ter que ocorrer ainda no prazo de 5 dias, a contar da ciência da data, né, as garantias da inscrição também anteriores. E assumirão a condição de membros titulares e suplentes os mais votados. E se houver empate aí, né, entre essas pessoas, quem está trabalhando há mais tempo na empresa é a pessoa que vai assumir o determinado caso. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso. É mais um resumo mesmo para vocês entenderem. Vocês viram que eu até pulei algumas partes. São importantes também? São, mas para o vídeo também não se tornar tão longo, eu quis destacar aqui quais são os principais pontos. Qualquer dúvida, procura no WhatsApp, no grupo ou no privado, certo? Boas aulas para vocês!